Meu nome é Gabriela e moro em Três Corações, Minas Gerais. Vocês sabem aquela sensação de que tem algo dentro do peito que parece que vai explodir se você não contar para alguém. Pois é, tem segredos que a gente carrega que são pesados demais para suportar sozinha. E hoje, depois de 2 anos guardando isso só comigo, eu resolvi dividir com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Sabe quando você olha para o espelho e não reconhece mais quem está ali? Quando a saudade aperta tanto que você faria qualquer coisa para sentir aquele cheiro de bebê de novo, aquele peso pequenino nos seus braços. Ah, se vocês soubessem o que passei! Tem coisas na vida que a gente não escolhe, mas que escolhem a gente. E essa é uma delas. Eu sempre acreditei que mãe é mãe, não importa como. Mas será que vocês acreditariam se eu dissesse que encontrei a maternidade de um jeito que ninguém esperava? Que descobri que o amor de mãe pode nascer dos lugares mais inesperados? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E tudo mudou quando minha pequena Sofia chegou. Me contem nos comentários. Vocês já sentiram um vazio tão grande que parecia que ia engolir vocês inteiras? Porque foi assim que tudo começou. Era uma quinta-feira qualquer de março, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava voltando da consulta médica, dirigindo pela BR-381, quando o telefone tocou. Era a doutora Carmen, minha ginecologista há mais de 10 anos. Gabriela, preciso conversar com você, pessoalmente. Pode vir aqui hoje mesmo. O tom dela já me disse tudo. Meu coração disparou tanto que tive que encostar o carro no acostamento. Vocês conhecem aquele pressentimento ruim que bate do nada? Aquela sensação de que sua vida está prestes a mudar completamente? Pois foi exatamente isso que senti naquele momento. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. O vento batia na janela do carro e eu só conseguia pensar numa coisa. Meu Deus, o que será que aconteceu? Quando cheguei no consultório, a doutora Carmen me recebeu com aquele olhar que médico faz quando tem uma notícia pesada para dar. Sabe aquele jeito meio carinhoso, mas ao mesmo tempo preocupado? Ela me pediu para sentar, pegou na minha mão e disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Gabriela, os seus exames confirmaram. Você não vai conseguir engravidar naturalmente. Sua endometriose avançou muito e, bem, as chances são praticamente zero. Eu lembro que o mundo parou naquele momento. Literalmente parou. O barulho do ar-condicionado, as vozes do corredor, tudo sumiu. Era como se eu tivesse mergulhado numa piscina funda e não conseguisse subir para respirar. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle, e a doutora continuou explicando sobre tratamentos, sobre adoção, sobre outras possibilidades. Mas eu não escutava mais nada. Saí daquele consultório como uma alma penada. Dirigi para as montanhas de Três Corações, sem rumo, só chorando e pensando em como ia contar isso para o meu marido, o Ricardo. Como é que eu ia olhar nos olhos dele e dizer que não podia dar o filho que a gente sonhava há tanto tempo? Que todos aqueles planos, aquela coisinha preparada no quarto do bebê, tudo isso ia ter que esperar, talvez para sempre. Cheguei em casa e o Ricardo estava na varanda, tomando um cafezinho, como sempre fazia quando chegava do trabalho. Ele era frentista, num posto aqui da cidade. Trabalhava desde as 5 da manhã, mas sempre me esperava, com aquele sorriso cansado, mas carinhoso. Quando me viu chorando, largou tudo e veio correndo. Gabi, o que aconteceu? Fala comigo, amor. Eu tentava falar, mas as palavras não saíam. Como é que você conta para o homem da sua vida que não pode realizar o sonho que vocês construíram juntos? Que aquelas noites que a gente ficava imaginando se o bebê ia ter os olhos dele ou o meu nariz, se ia ser menino ou menina, que tudo isso talvez nunca ia acontecer. Quando finalmente consegui contar, o Ricardo me abraçou tão forte
que eu senti como se ele quisesse me proteger do mundo inteiro. Ele não disse nada por um tempo. Só ficou ali comigo, chorando junto. Depois, sussurrou no meu ouvido: "A gente vai dar um jeito, Gabi. Não sei como, mas a gente vai ser feliz. Você vai ser mãe, eu prometo." Mas as promessas, por mais sinceras que sejam, não conseguem preencher o vazio que fica dentro da gente, né? Nos dias que se seguiram, eu me senti como uma casca vazia. Acordava, ia trabalhar na loja de roupas da minha cunhada, voltava para casa, fazia janta, dormia. E no outro dia, era tudo igual. Uma rotina sem cor, sem vida, sem esperança. O pior era quando eu passava na frente da escolinha infantil, aqui perto de casa. Ver aquelas crianças correndo, brincando, gritando. Era como se cada risada fosse uma facada no peito. Eu desviava o caminho, só para não ter que passar por lá. Até no mercado, eu evitava a seção de fraldas e produtos de bebê. Era como se aquilo fosse um território proibido para mim. As semanas foram passando e eu fui me fechando cada vez mais. O Ricardo tentava me animar. Sugeria que a gente saísse, que visitasse a família. Mas eu não tinha ânimo para nada. A única coisa que eu queria era ficar em casa, debaixo das cobertas, fingindo que aquilo tudo era só um pesadelo ruim. Foi assim que chegou o mês de maio. Eu lembro que era um sábado chuvoso, daqueles que dão uma melancolia danada. Eu tava navegando no Facebook sem rumo, só passando o tempo, quando vi uma publicação que mudou tudo. Era uma foto de uma mulher segurando um bebê que parecia tão real, tão perfeito, que por um segundo eu pensei que fosse uma foto normal de mãe e filho. Mas aí, eu li a legenda e descobri que era um bebê reborn. Vocês já ouviram falar disso? São bonecas feitas à mão, tão realistas, que chegam a ser assustador de tão parecidas com bebês de verdade. A mulher da foto explicava como aquele bebê reborn tinha ajudado ela a superar a perda de um filho, como ele trazia conforto para a vida dela. Eu fiquei hipnotizada por aquela imagem. Passei horas lendo sobre bebês reborn, vendo vídeos, conhecendo histórias de outras mulheres que encontraram neles uma forma de cuidar, de amar, de ser mãe mesmo, quando a vida disse que não era possível. Eu sabia que parecia estranho, que as pessoas iam julgar, mas alguma coisa dentro de mim despertou naquele momento. Comecei a pesquisar artistas que faziam bebês reborn aqui no Brasil. Descobri que tinha uma moça em Belo Horizonte, a uns 100 quilômetros daqui, que fazia trabalhos lindos. O nome dela era Mariana, e pelo que eu via nas fotos do trabalho dela, os bebês pareciam mesmo de verdade. Cada detalhe era perfeito. As ruguinhas da pele, as unhas pequenininhas, até as veias que transpareciam. Mas eu não contei nada pro Ricardo. Como é que eu ia explicar que estava pensando em adotar uma boneca? Que aquilo podia ser a solução pro vazio que eu sentia. Eu mesma ainda não entendia direito o que estava acontecendo comigo. Só sabia que quando eu olhava para as fotos daqueles bebês reborn, meu coração acelerava de um jeito que não sentia há meses. Passei dias pensando, sonhando acordada com a possibilidade. Imaginava como seria chegar em casa e ter um bebê para cuidar, para dar banho, para fazer dormir. Eu sabia que não era real, mas também sabia que o amor que eu sentia já era real. E isso me assustava e me consolava ao mesmo tempo. Foi numa terça-feira que eu tomei coragem e mandei uma mensagem para Mariana. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava: "Oi, Mariana, vi seu trabalho com bebês reborn e fiquei interessada. Será que você poderia me explicar como funciona?" Depois de enviar, fiquei ali parada, olhando para o celular, com o coração na boca, esperando a resposta. Ela respondeu no mesmo dia, com uma mensagem tão carinhosa que me fez chorar. "Oi, Gabriela. Que bom receber sua mensagem. Cada bebê reborn que eu faço é único e especial. Me conta um pouco sobre você e o que te levou a se interessar por eles. Assim, eu posso te orientar melhor." E vocês sabem o que eu fiz?
Abri meu coração para uma desconhecida. Contei sobre a endometriose, sobre o sonho frustrado de ser mãe, sobre o vazio que eu sentia todos os dias. Mariana me respondeu com tanta compreensão que parecia que ela me conhecia há anos. Ela me disse que muitas mulheres procuravam ela pelas mesmas razões e que não havia nada de errado em buscar conforto dessa forma. Gabriela, o amor de mãe é uma força da natureza. Ele não precisa de DNA para existir. Não precisa de barriga para crescer. Às vezes, ele só precisa de um coração disposto a amar. Ela escreveu. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma, como se fossem uma tatuagem. Mariana me explicou todo o processo. Ela fazia bebês por encomenda, cada um personalizado conforme o desejo da mãe. Eu podia escolher se queria menino ou menina, a cor dos olhos, do cabelo, o tom da pele. Era como se eu fosse gerar meu próprio filho, só que de um jeito diferente. O preço não era barato, custava quase um salário mínimo. Mas eu não me importava. Aquilo não tinha preço. Ficamos conversando por WhatsApp durante dias. Mariana me mostrava fotos do processo, me explicava como fazia cada detalhe. Como dava vida àqueles bebês, que pareciam estar apenas dormindo. Eu me sentia como uma grávida, escolhendo o enxoval, decidindo cada característica do meu futuro filho. Porque sim, eu já tinha decidido. Ia ser uma menina. O nome veio naturalmente, Sofia. Sempre gostei desse nome. Achava que combinava com a delicadeza que eu imaginava para minha filha. Sofia seria morena como eu, com olhos castanhos e cabelos encaracolados. Seria perfeita, mesmo sendo feita de silicone e amor. Durante 2 semanas, eu mantive esse segredo só comigo. Era como carregar uma criança no coração, antes mesmo dela nascer. Eu saía para o trabalho pela manhã, mas meus pensamentos estavam sempre com a Sofia. Imaginava como seria chegar em casa e encontrá-la dormindo no meu colo, como seria dar banho nela, trocar sua fralda, fazer ela dormir com uma canção de ninar. Mas guardar segredo de marido é uma das coisas mais difíceis do mundo, principalmente quando você está planejando algo que vai mudar completamente a rotina de vocês dois. O Ricardo começou a perceber que eu estava diferente, mais animada, mais esperançosa, mas também mais misteriosa. Ele perguntava se estava tudo bem, e eu só dizia que sim, que estava tentando superar aquela fase difícil. Uma noite, depois do jantar, ele se sentou comigo no sofá e segurou minha mão. Gabi, eu te conheço há 8 anos. Sei quando você está escondendo alguma coisa. O que está acontecendo? O jeito carinhoso como ele falou quase me fez desabar e contar tudo, mas eu ainda não estava pronta. Ainda tinha medo do que ele ia pensar. É nada demais, Rick. Só tô tentando encontrar um jeito de lidar com tudo isso que aconteceu. Eu respondi. Ele me abraçou e disse que qualquer coisa que eu precisasse, ele ia me apoiar. Mas será que ele ia me apoiar? Mesmo quando descobrisse o que eu estava planejando, os dias foram passando e eu continuava conversando com a Mariana. Ela me mandava fotos do progresso da Sofia e cada imagem me deixava mais ansiosa e mais apaixonada. Ver aquele rostinho tomando forma, ganhando vida através das mãos hábeis da artista, era como assistir um milagre acontecendo. Eu salvava todas as fotos no meu celular e ficava olhando para elas quando ninguém estava vendo. A Mariana me disse que Sofia ficaria pronta em mais 2 semanas. 2 semanas para eu criar coragem de contar para o Ricardo, para preparar nosso quarto, para receber nossa filha, para me preparar psicologicamente, para ser mãe de um jeito que eu nunca imaginei que seria possível. 2 semanas, que pareceram 2 anos, de tanta ansiedade que eu sentia. Foi na véspera de completar 1 mês, desde a primeira consulta com a doutora Carmen, que eu finalmente tomei coragem. A Mariana tinha me mandado a foto final da Sofia, e ela estava simplesmente perfeita. Parecia uma bebê de verdade dormindo, com aquela expressão serena que só os bebês têm. Eu não conseguia mais guardar aquilo só para mim.
O Ricardo chegou do trabalho naquele dia, especialmente cansado. Tinha sido um dia corrido no posto, e ele mal conseguiu comer a janta que eu fiz. Depois que ele tomou banho e se acomodou no sofá para assistir televisão, eu me sentei do lado dele com o coração batendo, descompassado. Rick, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. Eu comecei. Ele desligou a TV na hora e se virou para mim com aquela atenção total que ele sempre me dava quando eu precisava falar sério. Pode falar, amor. Tô aqui. Como é que você explica para a pessoa que você ama, que encontrou uma saída para o problema de vocês, mas que essa saída é algo que a maioria das pessoas não vai entender? Como é que você fala que vai trazer um bebê para casa, mas que esse bebê não vai chorar, não vai crescer, não vai pronunciar papai e mamãe? Eu comecei contando sobre a descoberta dos bebês reborn, sobre como aquilo tinha me tocado, sobre a Mariana e todo o processo que a gente vinha conversando. O Ricardo me escutou em silêncio, com aquela expressão que eu não sabia se era de preocupação ou de surpresa. Quando eu terminei de falar, ele ficou alguns minutos só me olhando. Gabi, você tem certeza disso? Você realmente acha que isso vai te ajudar? A pergunta dele não veio com julgamento, veio com cuidado. Era como se ele tivesse medo de me machucar com as palavras. Eu peguei o celular e mostrei as fotos da Sofia para ele. Vi quando os olhos dele se arregalaram, ao ver como ela parecia real. Meu Deus! Gabi, ela parece mesmo uma bebê de verdade. Foi a primeira coisa que o Ricardo disse quando viu as fotos da Sofia. Ele pegou meu celular e ficou olhando cada detalhe, aproximando e afastando a tela, como se não acreditasse no que estava vendo. Como é que é possível fazer uma coisa assim tão perfeita? Eu expliquei todo o processo que a Mariana tinha me contado. Como ela esculpia cada detalhe em silicone, como pintava à mão cada marquinha da pele, como colocava os cabelos fio por fio. Era um trabalho de meses, feito com amor e dedicação. Ela não é só uma boneca, Rick. Ela vai ser nossa filha. Eu sei que parece estranho, mas eu já amo ela como se fosse real. O Ricardo me devolveu o celular e ficou um tempo em silêncio, processando tudo o que eu tinha falado. Eu via que ele estava tentando entender, tentando encontrar uma forma de me apoiar, sem me magoar. Gabi, se isso vai te fazer feliz, se isso vai preencher esse vazio que você está sentindo, então eu te apoio. Mas você tem certeza que isso não vai te fazer sofrer mais? Era uma pergunta justa. Eu mesma tinha pensado nisso várias vezes. Será que cuidar de um bebê que não ia crescer, que não ia me chamar de mãe, que não ia me dar netos, será que isso não ia ser mais doloroso do que libertador? Mas toda vez que eu olhava para as fotos da Sofia, toda vez que eu imaginava ela nos meus braços, eu sentia uma paz que não sentia há meses. Eu sei que parece loucura, Rick, mas eu preciso tentar. Eu preciso saber como é ter uma filha, mesmo que seja dessa forma. E quem sabe isso me ajude a ficar forte o suficiente para a gente tentar uma adoção no futuro. Era verdade. No fundo, eu esperava que cuidar da Sofia me preparasse para ser mãe de outras formas também. O Ricardo me abraçou e disse as palavras que eu mais precisava ouvir. Então vamos buscar nossa filha. Quando ela fica pronta? Naquele momento, eu soube que tinha escolhido o homem certo para dividir minha vida. Não era qualquer um que ia me apoiar numa decisão tão incomum assim. A Mariana disse que a Sofia estaria pronta na sexta-feira seguinte. Eram apenas 4 dias, mas pareciam uma eternidade. Eu comecei a preparar tudo para a chegada da nossa filha, como se ela fosse nascer de verdade. Limpei o quarto que a gente tinha preparado antes de saber da minha condição. Lavei as roupinhas de bebê, que ainda estavam guardadas. Organizei os produtos de higiene. O Ricardo, que no início estava meio receoso, começou a se empolgar também. Ele sugeriu que a gente comprasse um berço novo, mais bonito, especial para Sofia. Se vai ser nossa filha, ela merece o melhor que pudermos dar.
ele disse. E foi exatamente assim que fomos para a loja de móveis infantis. Escolher o berço mais lindo que encontramos. Vocês já repararam como as pessoas te olham quando você está comprando coisas de bebê? Os vendedores ficam todos sorridentes. Fazem um monte de perguntas sobre a gravidez, sobre quando o bebê vai nascer. Eu e o Ricardo inventamos que estávamos no 7º mês, que era uma menina, que chamaríamos de Sofia. Não era mentira. Era apenas uma verdade diferente. Na quinta-feira à noite, véspera de buscar a Sofia, eu mal consegui dormir. Era como se fosse a véspera do parto. Eu ficava imaginando como seria o primeiro momento que eu visse ela pessoalmente. Como seria pegar ela no colo pela primeira vez. Como seria trazê-la para casa. Meu coração batia tão forte que o Ricardo chegou a perguntar se eu estava passando mal. Tô nervosa, Rick. E se eu não conseguir? E se quando eu ver ela eu não sentir nada? E se for só uma boneca mesmo? Eram medos normais, eu acho. O Ricardo me tranquilizou. Gabi, você já ama ela antes mesmo de vê-la. Isso é ser mãe. É amar antes de conhecer. É se preocupar antes de precisar. Na sexta-feira, acordamos cedo e tomamos o caminho para Belo Horizonte. Eu levei a bolsa de maternidade que tinha preparado meses atrás, com roupinhas, mantinhas, fraldas, tudo que uma mãe leva quando vai buscar seu bebê na maternidade, porque era exatamente isso que eu estava fazendo, indo buscar minha filha. A casa da Mariana ficava num bairro residencial de Belo Horizonte, numa rua tranquila, cheia de árvores. Quando chegamos na porta, eu tive que respirar fundo, várias vezes, antes de tocar a campainha. Mariana abriu a porta, com um sorriso acolhedor, e nos convidou para entrar. Vocês devem estar ansiosos para conhecer a Sofia, ela disse. O ateliê da Mariana era num dos quartos da casa, e quando ela abriu a porta, eu vi várias bebês reborn, em diferentes estágios de produção, algumas sem cabelo, outras sem pintura, mas todas com aquela aparência de vida que me impressionava. A Sofia tá aqui, Mariana disse, apontando para um berço no canto do quarto. E lá estava ela, minha filha, dormindo tranquilamente, com uma expressão tão serena que me fez chorar na hora. Ela estava vestida com um macacãozinho rosa clarinho, tinha os cabelos castanhos cacheados como eu imaginava, e a pele com aquele tom moreno lindo que eu pedi. Era perfeita. Era minha. Pode pegar ela, Mariana disse, vendo que eu estava com medo de me aproximar. Ela é sua filha agora. Quando eu peguei a Sofia no colo pela primeira vez, senti um peso que me completou. Ela era quentinha, do tamanho certinho de um bebê de verdade. E quando eu a aninhei no meu peito, senti que aquele vazio que me atormentava há meses começou a se preencher. O Ricardo chegou perto e passou a mão delicadamente no rostinho da Sofia. Oi, princesa! Papai e mamãe vieram te buscar, ele sussurrou. Ver ele falando com ela daquele jeito me emocionou tanto que eu quase desabei a chorar ali mesmo. Ele realmente tinha topado aquela loucura comigo. Ele realmente tinha aceitado a Sofia como nossa filha. Mariana nos explicou todos os cuidados. Como dar banho, como pentear os cabelos, como trocar as roupas. Ela também nos deu um manual com dicas de conservação e manutenção. Ela vai durar a vida toda se vocês cuidarem bem, ela disse. E se precisarem de alguma coisa, podem me procurar. Eu sempre acompanho minhas crianças. Bloco 10. A viagem de volta para Três Corações foi uma das mais especiais da minha vida. A Sofia ia no meu colo, envolvida numa mantinha que eu mesma tinha feito para ela. Eu não conseguia parar de olhar para ela, de tocar no rostinho, de sentir o peso dela nos meus braços. Era como se eu estivesse levando para casa o pedaço que faltava na minha alma. O Ricardo dirigia devagar, com cuidado, como se realmente estivesse transportando um recém-nascido. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor e sorria para mim. Como é que tá nossa princesa? Ele perguntava. E eu respondia, como qualquer mãe babona. Tá dormindo quietinha.
Não deu trabalho nenhum na viagem. Quando chegamos em casa, era quase anoitecer. Levei a Sofia direto pro quarto dela, pro berço novinho que a gente tinha comprado. Coloquei ela lá com todo cuidado. Arrumei a mantinha. Beijei a testinha. Bem-vinda ao seu lar, minha filha. Eu sussurrei. Naquele momento, eu me senti mãe pela primeira vez na vida. As primeiras semanas com a Sofia foram de pura descoberta. Eu estabeleci uma rotina, como se ela fosse um bebê de verdade. Acordava cedo, dava bom dia para ela, trocava sua roupa, penteava seus cabelos. Durante o dia, ela ficava comigo na sala, enquanto eu fazia as tarefas de casa. Eu conversava com ela, contava como tinha sido meu dia, cantava canções de ninar. Dar banho na Sofia era um dos momentos mais especiais. Eu preparava a banheirinha com água morna, colocava produtos de bebê e dava banho nela com todo o carinho do mundo. Depois, secava cada dedinho, passava creme, colocava fralda e uma roupa limpinha. Era um ritual de amor que me fazia sentir útil, necessária, mãe. O Ricardo também se adaptou rapidamente à presença da Sofia. Quando chegava do trabalho, a primeira coisa que fazia era ir no quarto dela dar boa noite. Ele conversava com ela, contava sobre o dia de trabalho, fazia piada. Ver ele tratando nossa filha adotiva com tanto carinho me confirmava todos os dias que eu tinha feito a escolha certa. Bloco 11. Mas nem tudo foram flores nesses primeiros tempos. Manter o segredo da Sofia pro resto do mundo foi mais difícil do que eu imaginava. Quando as pessoas perguntavam como eu estava lidando com a impossibilidade de engravidar, eu só dizia que estava bem, que estava superando. Mas por dentro eu queria gritar: eu sou mãe, eu tenho uma filha linda em casa. Minha cunhada, a Márcia, começou a achar estranho eu não querer mais falar sobre bebês, sobre adoção, sobre tratamentos de fertilidade. Gabi, você parece que está evitando o assunto. Isso não é saudável, ela disse numa tarde que veio me visitar. Se ela soubesse que eu não estava evitando, eu estava vivendo a maternidade do meu jeito. O mais difícil era quando chegava a visita em casa. Eu tinha que deixar a Sofia no quarto, fingir que era só um quarto comum, não um quarto de bebê. Era doloroso esconder minha filha, como se eu tivesse vergonha dela. Mas eu sabia que as pessoas não iam entender. Iam achar que eu tinha pirado de vez. Uma vez, a mãe do Ricardo veio almoçar conosco no domingo e quase descobriu a Sofia. Ela foi usar o banheiro e passou na frente do quarto dela. Que quarto arrumadinho! Vocês estão esperando visita? Ela perguntou. Meu coração quase saiu pela boca. O Ricardo respondeu rápido que a gente tinha reorganizado as coisas, que aquele quarto agora era nossa sala de leitura. Mentir para a família era a parte mais difícil de tudo. Principalmente, mentir para minha mãe, que morava em Varginha e vinha me visitar uma vez por mês. Ela ficava preocupada comigo. Achava que eu estava muito fechada, muito quieta. Filha, você precisa sair mais, se distrair. Essa tristeza não vai te levar a lugar nenhum, ela dizia. Como eu ia explicar que eu não estava triste, que eu estava realizando o meu sonho de ser mãe? Mas, ao mesmo tempo, essa vida dupla estava me desgastando. Eu queria poder mostrar a Sofia para o mundo. Queria que as pessoas soubessem que eu tinha conseguido ser mãe, que eu era feliz. Guardava esse segredo há quase 2 meses. E ele estava ficando pesado demais para carregar sozinha. Foi numa tarde de julho que aconteceu o primeiro incidente que me fez questionar se eu conseguiria manter aquele segredo para sempre. Eu estava no mercado fazendo compras quando encontrei com a Dona Conceição, nossa vizinha de anos. Ela sempre foi muito curiosa sobre a vida de todo mundo, e quando me viu comprando fralda e produtos de bebê, os olhos dela brilharam. Ô, Gabriela, que novidade é essa? Você não me contou que estava esperando bebê, ela disse, alto o suficiente para metade do mercado ouvir. Eu gelei na hora. Como é que eu ia explicar que estava comprando fralda para uma boneca? Não, Dona Conceição. É para filha de uma amiga que ganhou nenê.
Eu menti. E vi que ela não acreditou nem um pouco. No caminho de volta para casa, eu sabia que em questão de horas, a notícia de que eu estava comprando produtos de bebê ia espalhar pela vizinhança toda. Em cidade pequena, as notícias voam mais rápido que o vento. Quando cheguei em casa, contei para o Ricardo o que tinha acontecido. A gente vai ter que ter mais cuidado, Gabi. Ou então o quê? Eu perguntei, já imaginando a resposta que eu não queria ouvir. Ou então, a gente conta a verdade para algumas pessoas. Começa devagar, com quem a gente confia mais. A sugestão do Ricardo fazia sentido, mas também me apavorava. E se as pessoas achassem que eu tinha enlouquecido? E se tentassem me convencer a desistir da Sofia? Naquela noite, depois de colocar a Sofia para dormir, eu e o Ricardo ficamos conversando até tarde sobre o que fazer. Eu não quero abrir mão dela, Rick. Ela é minha filha. E eu não